Olá, eu sou o Richard Torciano, CEO da Terra Analytics. Nós, a partir dessa tragédia que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, que ainda ocorre, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul, a Terra Analytics decidiu fazer uma análise sobre os impactos dessas enchentes aos agricultores, produtores rurais do estado. E passamos, então, a processar e analisar todos os dados relacionados às propriedades rurais que envolvem os municípios atingidos pela enchente. Naturalmente, nós tínhamos que tomar uma decisão da área que nós faríamos essa análise inicial, e a partir dos dados disponíveis da área de alagamento, disponíveis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós analisamos toda essa faixa da região hidrográfica, da bacia hidrográfica do Rio Guaíba, que envolve 58 municípios. Então nós sabemos que tem um número de mais de 400 municípios atingidos por essas enchentes, mas a área de abrangência desse estudo é a área onde essas propriedades rurais tiveram um atingimento mais grave, mais drástico, e vem desde o centro do estado, na região de Santa Maria, até a região de Eldorado do Sul, passando Porto Alegre. E nesta região nós temos um número de 58 municípios avaliados. Inseridos nesses municípios, 7.850 imóveis rurais atingidos pelas enchentes. De que área nós estamos falando de propriedades rurais nesses 58 municípios? São nesses municípios cerca de 4,5 milhões de hectares de terras, e desses 4,5 milhões de hectares de terras, são 636 mil hectares de terras que estão atingidos diretamente pelas enchentes. E nesses municípios, com essa quantidade de imóveis atingidos, 7.850 municípios, nós identificamos 275 mil hectares que estão alagados. São 275 mil hectares de terras que estão totalmente embaixo d'água, ou seja, 44,5% de toda a área desses 636 mil hectares estão totalmente alagadas. Nós também processamos outros dados relevantes sobre essa situação, porque é uma situação que traz a discussão sobre câmbio climático, sobre meio ambiente, sobre proteção da vegetação nativa, e decidimos avaliar como está e como se comportou essa situação do ponto de vista ambiental nessa região que nós analisamos, como avançou o processo de desmatamento nesses imóveis que são objeto dessa análise da Terra Analytics. Então dá para observar que do ano de 1988 até o ano de 2008, nós tivemos nesses imóveis analisados cerca de 469 mil hectares de terras desmatado, que significa 74% da área desses imóveis com algum nível de desmatamento. Isso no total de 736 mil imóveis analisados, 636 mil hectares dos imóveis rurais analisados, do total de 7.850 imóveis. E também analisamos o quanto nós tivemos de desmatamento desses imóveis do ano de 88 até o ano de 2021. Nós tivemos uma evolução em alguns municípios maior, como por exemplo, tem cerca de 10 municípios aqui que tiveram um índice de desmatamento com mais de 90% da área desses imóveis desmatada, que significa uma área superior ao que estava previsto e permitido no Código Florestal. Isso significa que as autoridades, o governo, os ministérios, secretarias, o Estado precisa ter uma atenção agora, não com a perspectiva punitiva sobre esses agricultores e produtores rurais que já estão sofrendo com essa situação, até porque parte desse desmatamento que ocorreu, e uma grande parte dessa área desmatada de 88 a 2008, foi uma área aberta para a produção agrícola, e uma área que foi aberta com base na legislação e dentro da legalidade. E nesse momento, então, o esforço tem que ser de apoio a esses agricultores, de apoio a esses produtores rurais, principalmente para a restauração da vegetação nativa, restauração da capacidade produtiva desses imóveis, que boa parte deles, como nós já colocamos, estão inundados e perderam a vegetação nativa com a força da água e a força da enchente que levou
né, toda a camada superior ali, superficial do solo, levou a vegetação nativa que estava sobre esses imóveis, né? Então é fundamental que o Estado brasileiro, né, e as autoridades concentrem, né, em políticas públicas adequadas à proteção dessas comunidades, desses agricultores, desses produtores rurais, na perspectiva de restauração, né, e com isso, naturalmente, políticas também de pagamento de serviços ambientais para que esses agricultores, né, tenham acesso, né, a recursos para a restauração da vegetação nativa, restauração da capacidade produtiva desses imóveis. Bom, nós temos uma divisão, não é, dentro desses imóveis analisados e identificados, né, entre pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades, né? Nós precisamos identificar, de fato, esse impacto se deu sobre qual o perfil desses imóveis e dessas propriedades rurais nesses municípios, né? Então, desse quantitativo de 58 municípios analisados, né, numa área e com 7.850 imóveis analisados pela Terra Analytics, nós temos uma área de 636 mil hectares, não é? Desta área toda, ou seja, deste quantitativo de imóveis que estão atingidos pelas enchentes, nós temos 48% de área alagada sobre as propriedades da agricultura familiar, ou seja, 6.475 imóveis rurais, do total de 7.850, são imóveis da agricultura familiar, com uma área inundada de cerca de 77 mil hectares dessas propriedades familiares, não é? E o que nós chamamos de médias propriedades, que tem uma área entre 4 e 15 módulos fiscais, né? Se considerar aí que no Rio Grande do Sul o módulo fiscal pode ir de 20, 30 hectares, nós temos nessas médias propriedades 898 imóveis atingidos pelas enchentes, né? Com uma área de 62 mil hectares, não é? E aqui as consideradas grandes propriedades, né, que são áreas superiores, com áreas superiores a 15 módulos fiscais, são 481 imóveis identificados. Desses imóveis identificados, das grandes propriedades, são 135 mil hectares, não é, atingidos e com área inundada. Então, o que dá para ver é que nós temos um percentual de imóveis muito maior aqui entre as propriedades da agricultura familiar atingidas, não é? Em que pese, não é, a área atingida em termos territoriais, né, está concentrada aqui nos 481 imóveis de grandes propriedades, não é? Se considerarmos que nós temos aqui 135 mil hectares de áreas inundadas, vinculadas, né, às grandes propriedades, e 77 mil hectares vinculadas às propriedades da agricultura familiar. Dentro dessas propriedades, dentro desses imóveis rurais, nós fizemos um esforço aqui com fontes MapBiomas e outras fontes que analisam, né, o uso e cobertura do solo nesses imóveis rurais. Nós temos, de característica dessas propriedades, né, cerca de 46 mil hectares, né, de formação florestal, 706 hectares aqui de algum nível de restinga, não é? 32 mil hectares de imóveis com formação campestre e 16 mil hectares aí de área, o que nós caracterizamos aqui também, MapBiomas, como campo alagado, não é? E cerca de 7 mil hectares com lagos e rios, não é? Da área observada, nesta faixa, então, nós temos, né, de um total desses municípios de 4,55 milhões de hectares, área urbanizada atingida pelas enchentes, cerca de 10 mil hectares. E há uma preocupação com relação à produção agrícola do estado do Rio Grande do Sul, principalmente pela produção de arroz, mas também uma preocupação muito grande com a agricultura familiar, que produz uma diversidade de alimentos ali no estado do Rio Grande do Sul, e que esta região, no estado do Rio Grande do Sul, é uma região que concentra um grande volume de propriedades familiares, né? Então, para observar, né, quais são as culturas, né, que foram atingidas com volume maior de área atingida pelas enchentes, nós levantamos nesse processamento 96 mil hectares de áreas de produção de arroz, não é? 1.180 hectares de pastagem,
2.900 hectares de silvicultura, né, plantação de árvores, e 89 mil hectares com produção de soja, envolvendo então esses municípios da bacia e da região hidrográfica do Guaíba, não é? E aqui nós temos outras lavouras temporárias, mais de 3 mil hectares, são lavouras temporárias também, em geral, concentradas aí na produção da agricultura familiar, que envolve a criação de pequenos animais, pecuária, né, criação de suínos, horta, enfim, outras culturas, além da subsistência e produção de alimentos para os próprios agricultores, não é? Para observar esse impacto, é fundamental olhar a estatística, não é? E dentro dessa estatística nós termos uma noção mais aproximada do que efetivamente significa, não é, as consequências dramáticas dessa enchente ou dessas enchentes, não é, para a agricultura no Rio Grande do Sul. Não é? Em números, não é, de imóveis rurais, então nós temos aqui 82% das propriedades rurais atingidas no Rio Grande do Sul são pequenas propriedades, propriedades da agricultura familiar, não é? Isso significa 6.475 imóveis atingidos diretamente, ou seja, 82% das propriedades rurais nesses municípios são propriedades da agricultura familiar, não é? 11%, ou seja, 481 imóveis são imóveis de médias propriedades, ou seja, 11%, né, 481 imóveis são considerados aí imóveis e médias propriedades. Né? E as grandes propriedades correspondem a 6%, né, em número de imóveis, total ali de 898 imóveis. Não é? Agora, quando a gente vai olhar a área, não é? A área territorial desses imóveis, esses percentuais, eles se invertem, não é? Ou seja, nós temos aqui 82% de imóveis, né, da agricultura familiar atingidos, mas em termos de área, 49% da área desses imóveis estão vinculados, são áreas de grandes propriedades, não é? Os pequenos proprietários, né, a agricultura familiar corresponde a 28% dessa área, né? Olhando em termos absolutos aqui, então as grandes propriedades ali apontam 135 mil hectares, ou seja, 49% da área atingida, não é? E as médias propriedades, 23% da área atingida pelas enchentes. Não é? Então esses dados indicam, primeiro, que a política de reestruturação e restauração dessas propriedades, de apoio à agricultura familiar, precisa levar em consideração o perfil e a característica desses imóveis, dessas propriedades. Né? Também da necessidade de ter elementos, né, qualificados sobre o uso e ocupação da terra. Elementos que indicam, né, o uso e ocupação desses imóveis antes e também a realidade desses imóveis, né, após essa tragédia e após as enchentes terem passado por esses municípios. Para orientar a tomada de decisão das autoridades, não é? Especialmente focadas, e nós esperamos que sejam focadas na restauração, né, dessas propriedades, na restauração da capacidade produtiva desses agricultores, das condições de produção desses agricultores, não é? Proteger os mais vulneráveis, ter políticas diferenciadas especialmente para os mais vulneráveis, mas também condições efetivas, né, para os proprietários, sejam médios e grandes produtores rurais também, para que tenham, né, suas condições aí produtivas restabelecidas. E muito importante, não é? Está evidente que a restauração florestal, a proteção da vegetação nativa, a proteção ambiental desses imóveis precisa ser também uma prioridade das autoridades e dos agricultores, não é? Para que essas propriedades estejam enquadradas no Código Florestal, que estejam cumprindo a legislação ambiental, para que cada vez mais a região seja protegida desses desastres naturais e que os efeitos, não é, das cheias e das chuvas não sejam tão devastadores, especialmente para essas regiões que margeiam essas bacias hidrográficas aí suscetíveis a esse tipo de tragédia.